E a gente tocou num ponto aqui que é o poder que a crítica de uma pessoa que é importante para nós, que ela tem de certa forma uma autoridade sobre nós, tem quando ela critica. Então é diferente o peso de quando uma pessoa não tem tanto poder, tanta influência, do que de outra pessoa que tem poder e que é da família, por exemplo, ou que tem uma autoridade sobre nós. Tem essa diferença, não tem? Tem muito essa diferença. Dependendo da pessoa que vai fazer uma crítica, que vai fazer algum comentário sobre o nosso objetivo, sobre o que a gente está falando, se essa pessoa não tem muito contato, não é muito próxima, normalmente já a gente releva um pouco mais. Acaba ou ignorando ou não dando tanto peso. Quando alguém que de fato tem uma autoridade, por exemplo, se o seu chefe faz uma crítica para você, o seu líder, normalmente a gente coloca um pouco mais de peso, porque aquela pessoa tem algum poder sobre você. Ou é um líder de alguma coisa em que você trabalha, igreja, por exemplo, para quem é religioso, ou de ONG, ou mesmo do trabalho, da empresa. Se é o seu líder que te faz uma crítica, ele tem o poder de te manter ou de te tirar da empresa. Então você acaba, mesmo que não de forma consciente, você acaba dando mais poder para ele. Às vezes isso é correto, às vezes é o nosso inconsciente trabalhando e dando poder para a pessoa que não necessariamente ela tem. Às vezes a gente dá um poder muito grande para quem é próximo, para amigos, e essa pessoa talvez não precise receber esse poder todo, não pela pessoa, mas talvez a opinião dela não seja tão completa sobre você, porque a realidade dela não é a mesma que a sua. Por melhor que seja a intenção dela, porque a crítica dela vai ter todo o poder que você der para a crítica dela. O peso da crítica vai ser o peso que você der para essa crítica. E às vezes o nosso inconsciente nos prega umas peças e coloca sobre essa pessoa um poder muito maior do que o que ela deveria ter sobre você. E por que é importante a gente saber isso de o poder que a pessoa tem, qual que vai ser o impacto se for uma pessoa ou se for outra? É porque justamente você vai saber lidar, vai ter mais cautela em lidar com pessoas que podem impactar, se elas lançarem uma crítica, podem impactar você de forma mais intensa. Então, por exemplo, alguém da minha família, se me criticar, eu já sei que o que ela falar vai ter muito mais relevância do que outra pessoa falar. Então eu tenho esse jogo de cintura, eu consigo lidar e entender que essa pessoa ela vai impactar mais a minha vida e eu consigo administrar isso. Conscientemente, exatamente. Atribuir o peso que deveria essa crítica. A gente costuma dar muito peso para críticas falando de famílias padrão, da família que está perto de você, que você gosta, que você valoriza. A gente costuma dar bastante peso para essa pessoa. Mas no próprio livro dos Dias de Yang, aí lembrando que o livro é sobre rejeição, e a gente está fazendo um paralelo entre rejeição e crítica, ele conta uma história de que quando ele era mais novo, ele queria lançar uns tênis que tivessem rodinhas e que parecessem o que a gente entende hoje como patins. E ele tinha um tio que era próximo dele e que ele valorizava demais. E aí ele escreveu, ele sempre quis ser empreendedor, admirava muito grandes empreendedores, grandes empresários, e ele queria ser o próximo Bill Gates. Ele escreveu pro tio dele sobre a ideia de fazer o tênis com patins para esse tio que ele gostava demais. Tênis com rodinhas. Tênis com rodinha. E o tio respondeu ele, na época escreviam-se cartas ainda, não existia o WhatsApp. E o tio respondeu que era uma ideia muito ruim, que ele devia ficar onde ele estava porque era seguro e tudo bem, ele devia focar nos estudos. Ele tinha ido para os Estados Unidos, eu não, acho que ele era da China, não lembro, ido para os Estados Unidos para estudar, e o tio disse que ele tinha que focar nos estudos e esquecer essa ideia que era uma bobagem. Não deu muito tempo depois, outra pessoa lançou e fez um sucesso. Ou seja, foi a crítica do tio, que era uma pessoa que ele respeitava, inclusive ele mandou uma carta para esse tio, porque ele queria saber qual que era a opinião desse tio, e teve um peso completamente absurdo em cima da decisão dele, que foi desistir naquele momento daquilo que ele tinha como objetivo. Exatamente. E aí é que é bem importante frisar que, apesar da opinião do tio dele ter influenciado fortemente uma decisão que impactou ele a vida inteira, porque ele nunca esqueceu disso, depois ele teve um fator de comparação ainda, porque outra pessoa fez o lançamento que ele queria ter feito, teve bastante sucesso e ele perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade de lançar aquele produto. Ficou engavetado. Por quê? Porque ele deu muito peso à crítica de alguém que ele valorizava. Entendi. E não significa que a gente não deve dar peso nenhum para as críticas das pessoas, mas que é importante a gente ponderar. Administrar, né? Administrar, por isso ter clareza do que você quer e não ter medo de arriscar ou de receber essas críticas é importante.